Galera, o novo treinador do Vasco tem gerado algumas repercussões entre os torcedores. Alguns torcedores apoiam a vinda do Barbieri para o comando técnico do Vasco e outros torcedores reclamam da SAF, falando que a SAF prometeu muita coisa e até o momento nada, não tem jogador de peso, não tem jogador de nome e alguns torcedores até pedem um técnico com um pouco mais de calibre para poder comandar o Vasco em 2023. O que vocês acham, galera? Coloca nos comentários aí, vocês acham que o Barbieri vai conseguir manter um bom trabalho no Vasco em 2023? E será que o Vasco, a diretoria, vai ter paciência em continuar com o técnico, mesmo se o resultado de início não for satisfatório? Já que o Vasco ainda, né, pretende até abril, né, antes de iniciar o Brasileirão, já ter um elenco completo, né? Depende aí de algumas contratações pontuais, né? E bora aguardar, né, para saber como que o Vasco vai conseguir montar a equipe para 2023 e bora acompanhar mais um programa aqui do ESPN falando tudo sobre o Vasco. Que termina bom para os dois lados, assim. Eu acho que é uma boa aposta para o Vasco. Não é aquele nome estrondoso que a torcida do Vasco às vezes espera após a SAF comprar o clube e tal, mas acho que pode ser uma boa aposta, sim. Mas eu acho que até por ser um nome jovem, você pensando em mudança de mentalidade, em reconstrução, Praz, assim, talvez agora com essa passagem pelo Bragantino, ele no Flamengo ele foi muito criticado, né? Tinha coisa do estigma do o estagiário tá comandando o Flamengo. E aí a passagem dele pelo Bragantino muda uma pressão muito menor, mas muda isso e prepara ele para um clube como o Vasco. Eu acho que essa situação do Vasco a gente tem que analisar por diversos pontos, né? No programa de ontem me perguntaram se eu achava que o Barbieri era um bom nome. Eu acho ele um bom treinador. Agora, se ele é um nome bom para o Vasco, eu não sei responder. E não é porque eu tenha dúvida sobre a capacidade dele. É que eu vou tentar explicar assim sem... do projeto. Não é dúvida do projeto. É a expectativa do torcedor. A gente não... Porque assim, se fosse buscar o modelo a cultura futebolística do Vasco, o modelo de futebol do Vasco, historicamente, beleza, porque a gente sabe que o Vasco vai agregar a torcida, vai agregar a camisa e aquela história. Só que a partir de hoje, a partir de quando o Vasco se tornou SAF e foi vendido, quem comanda o Vasco é uma empresa. Sim. E a gente não sabe as virtudes futebolísticas que essa empresa quer colocar. Então, por isso fica difícil dizer que o Barbieri... Fica difícil dizer que o Barbieri é o técnico ideal para o Vasco, porque a gente conhece o Barbieri, mas não conhece o lado de futebol da 777. Mas não é melhor um nome como Barbieri, do que de repente é um nome já conhecido do futebol? Vou dar um exemplo aqui, mas pelo Luxemburgo, que a gente já falou que parou Daniel, no tempo. tu sabe o que a 77 pensa sobre futebol? Sabe qual é a linha que eles vão seguir? Se é um time... Por exemplo, vou usar o exemplo do Bahia. O Bahia contratou um treinador. Eu consigo dizer se o treinador é bom para o Bahia ou não, ou se as ideias vão ao encontro do Bahia, porque a gente sabe as ideias de futebol do Grupo City, né? A gente sabe as ideias de futebol do Ronaldo, fenômeno. Da 777 a gente não sabe. Então, sabe por isso que baseou difícil essa contratação pelo Barbieri ter uma experiência já em clube empresa. Eu acho que a dinâmica ela é diferente. Mas um clube empresa... Eu acho que pode ter um clube empresa mas tem a experiência, porque a gente não tem... Mas aí a gestão, né, Fábio? Aí a gestão é diferente. Que não tem uma torcida que comparece. Eu tenho muita amizade com o Thiago Escuro. A gestão do Red Bull, mesmo sendo menor, ela é completamente diferente. A gestão do clube, empresa, é diferente da gestão que a gente está de associação aqui. Mas é que tá, o treinador... As reuniões, a maneira como o treinador é cobrado pelos representantes da empresa. Eu acho que isso, além da capacidade do Barbieri, eu acho que levou em consideração também a experiência em na escolha, empresa, sem dúvida. Para que tenha-se um caminho ali inicial. Mas eu tenho dúvida seguido. sobre o campo. E assim, o campo parte da já é uma gestão, outra ok. resposta. O Barbieri está muito mais habituado, ele sabe os processos, como se trabalha num clube empresa. Se bate com o que a empresa pensa. Por exemplo, eu trabalhei Mas o campo, quem vai pensar é o Abel, não é? Sim. Ele não está ali para isso, nessa Não, mas a função? 777 ela deve ter definido um modelo de futebol que quer que o Vasco siga e que o Genoa siga e que o Standard de Liège da Bélgica, eles têm que siga. Será que eles têm O que isso? você chama de Não, modelo já falaram, de já futebol? falaram, já Vai ser falaram um clube isso. que vai formar jogador? formador, Se é um clube que vai isso, trabalhar vai valorizar a posse de bola, se é um clube que vai ser mais Até pela reativo. maneira de jogo. O modelo de futebol que eles querem implantar um modelo de futebol para todas as E seria importante que o Abel também tivesse Então, essa mas essa mentalidade. discussão do Abel, então. Na discussão, assim, a gente está falando aqui de uma coisa que deve ter acontecido. O Brax Abel deve ter é um conversado com o Abel. coordenador, O Brax foi para Gênova, teve não sei quantos dias lá, com os outros diretores dos outros clubes.
acho que montando esse modelo de futebol da 777. Voltou, Chamou o Abel. chamou o Abel, discutiu com o Abel. Então a gente já isso. sabe o modelo. E agora eles chamaram o técnico. A gente, só que assim, o que eu digo assim... Mas é que eles Abel devem e Barbieri não são exatamente... O mesmo modelo, Mas é bom, né? Leal, mas isso para mim não tem problema. Isso para mim eu até gosto. Eu acho que o contraditório é bom, porque tu ter numa comissão técnica, já passei por isso, um treinador e um auxiliar muito que parecidos. pensam igual, é uma merda. Porque Esse é o prazo. porque tu não vai, Gostei desse pergunta. Tá vendo? Esse é o prazo. tu não vai conseguir questionar o treinador tá botando o cara, não, concordo. Ah, mas vou botar o Fábio, não É concordo. que você trazendo o Abel, você passa que você levou muito mais em consideração a identificação que o Abel tem enquanto jogador e treinador E gestão do de Vasco vestiário. e gestão de vestiário do que filosofia de Porque jogo. hoje, na estrutura do Vasco, quem tem para gerir? Paulo Brax, só. E eu acho assim, o Fica muito pesado, Joãozinho, não tem como. o Joãozinho Então, fez vejo essa um caminho pontuação, positivo, mas eu Capita. acho ótimo o dirigente chegar e falar que o Abel não vai ser treinador. Eu acho ótimo isso. Porque muitas vezes... Mas tem que honrar depois. Mas tem que honrar, não. Tem que mandar também embora acho. junto. Eu acho- mandar embora eu junto. acho sensacional. Eu acho assim, Aí é quando outra ele história. fala, porque pressiona. Alguns resultados, a torcida pode pressionar, como pode acontecer no Santos, por exemplo, né? Que o Falcão queria ser treinador, ele veio como coordenador. É lógico que a imagem do Falcão, dentro do futebol, ela pressiona o treinador que é jovem a uma mexida. Então, assim, o que eu mais concordo, e isso aconteceu com o Mancini e o Jardine. Né? Lembra no O São próprio Paulo? Filipão, quando ele chegou, ele não Exatamente chegou pra ser isso, treinador no exatamente Furacão. isso. Eu tenho curiosidade para saber qual foi a Então, conversa na minha que opinião, é assim, contrata os dois juntos. Não deu certo, manda os dois embora juntos. Sobre o Que é o Barbieri projeto, ainda, né, Danilo? É o projeto. O projeto falhou, Aí falha me os dois. preocupou. Sem entrar nem no mérito da questão da Não, os qualidade dois. sem entrar no mérito da questão da qualidade do Barbieri, que eu acho que ele tá realmente num patamar diferente em relação ao período que ele treinou o Flamengo. Com certeza. Total. Tá com mais bagagem, fez um trabalho na primeira metade legal no Bragantino. Esse último ano foi muito ruim, mas o ano anterior foi bom. Eu acho que assim, a expectativa é a mãe da M, a M que o Prazo acabou de falar. O torcedor, com esse negócio de Vocês gostaram da mesa do futebol 90, né? Ficaram à vontade mesmo. Deu liga a resenha aí. Essa história Funcionou, eu de achei. o torcedor, a relação do torcedor com essa história de SAF meu clube vai virar da noite pro dia o Real Madrid. milionário. E a declaração também. milionário. E a declaração dada também. No Campeonato Vamos Carioca, brigar eu ali cabeça a cabeça. Não com- vamos mais entrar em desvantagem financeira com o nosso maior Nunca mais com o ficaremos Flamengo, que é o atrás. Flamengo. Exato. Aí é uma promessa Aí, O torcedor já se agarra o que nisso. o cara que senta na arquibancada de São compara. Januário tá pensando? Vão trazer um figurão. pra Então, ser o ele treinador compara, do né? clube. Sim. Quanto ganha o treinador do Flamengo? Quanto exato. vai ganhar o do Vasco? Quanto ganha o centroavante do Flamengo? Quanto vai ganhar o do Vasco? Quanto ganha o goleiro do Flamengo? Pô, Quanto ganha o do o Vasco? meu rival comparar. acabou de roubar o treinador de um clube gigantesco lá de São Paulo. Pô, então acho que assim, o torcedor do Vasco esperava. Isso vai dar merda. Calma que ainda não anunciou. Eu tinha só que usar essa Calma palavra. que ainda não anunciou. Falta você é o Aí, próximo. velho, quem pode pagar o pato é o Barbieri. Sim. Na primeira sequência ruim, que acontece com todo mundo, É o elo mais fraco, também né? trouxeram É o elo mais treinador fraco. mais Só ou que tem uma menos. coisa, né, Plihal? A torcida tem que entender que essa promessa, entre aspas, foi feita, de não entrar mais em vantagem financeira com o nosso maior arquirrival, que é o Flamengo. Sim. O Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão. 1 bi. Ele gasta entre 70% e 80% do faturamento No com o futebol. 800 milhões. Só que o Flamengo vem montando um time desde 2015. Exatamente. O Vasco começou a montar agora. Então o Flamengo tem 7 anos montando. Então não tem como o Vasco pegar Até e porque montar teve um o time igual ao retorno dos Flamengo. títulos, né, pra continuar isso é fazendo um isso. trabalho de médio e longo Outra prazo. coisa. Mas Esse nesse umbi aí Achei que ele pensamento, tinha que fazer o nesse intervalo. pensamento Como é que tá? do Plihal, o ideal pro Vasco, então, seria apostar num cara como o Bahia fez. Apostar num português, no Renato Paiva. Aí, um Já cara que seria recebido de um jeito diferente. seria. Isso eu concordo com você. Certo ou errado, não não é? sei. Mas que seria. A expectativa É, fica mas outra. eu não achei ruim, assim, pensando nas conexões Mas eu acho que que vocês não é o fizeram, Valdemar no Abel, Flamengo, que ele tava até não é. brincando. Tá Se longe, eles, mostraram pro Barbieri, pro Abel e pro repetir, Brax eu o não vou modelo repetir a de frase. futebol que a 777 quer e o Barbieri se encaixa nisso, maravilha. É que a gente não sabe o modelo de futebol. Então, por isso que eu falo, é difícil pra mim falar alguma coisa, porque eu não sei o modelo de A gente não futebol. sabe nem Mas que ele é um. time O que o Fernando Praz aí tem razão. Tem que aguardar para saber qual a intenção da 777, né? O que eles querem trazer, qual o modelo de técnico. Se eles levaram o Barbieri, é porque o Barbieri tem o estilo que a diretoria quer. Então agora vai ter que ter paciência. A diretoria já falou. O Barbieri não tem influência nenhuma em contratação de jogadores. Ele aceitou vir
e nós vamos mostrar todo o planejamento, jogadores que vão vir, e o clube não vai encerrar nenhuma contratação por causa de técnico, porque tem alguns clubes que muitas das vezes está querendo contratar um jogador e o técnico dá pitaco e fala: não quero esse jogador por tal motivo. Às vezes já teve problema com o jogador em outro clube e o Vasco não vai aceitar isso, entendeu? Vai contratar jogador que for de qualidade para compor o elenco, né? É o que o Fernando Praz falou: o Vasco não tem como medir forças com o Flamengo em termos de time, porque sabe que o faturamento do Flamengo é muito maior, independente da SAF do Vasco ser bilionária, eles não estão dispostos a querer gastar bilhões em contratações, milhões, né, valores muito altos em contratações, se eles não estão recebendo ainda uma receita. Eles vão fazer o quê? Vão tentar balancear conforme for passando os anos. O Vasco for conseguindo contratar jogadores, ganhar competições ou chegar longe também em competições. Você não precisa só ganhar, mas você tem que conseguir chegar próximo também das finais para você poder ter um faturamento bom. Porque senão não adianta. Se não entrar dinheiro, os caras não vão contratar jogadores. Você acha que eles vão pagar salário de 1 milhão? Se eles não têm condições de pagar o salário de 1 milhão por mês a um jogador? Eles não vão fazer isso, é uma empresa. A SAF é uma empresa. Então o que eles vão fazer? Vão fazer o mesmo trabalho que outras equipes fazem. Palmeiras fez, Flamengo fez e outras equipes vêm fazendo. Reestruturar, porque o trabalho agora no Vasco é reestruturação. Não adianta o torcedor vir pensando que vai ter um time galáctico, que vai botar time igual do Flamengo, do Palmeiras, porque não vai. Não vai, não adianta que não vai. No início eles vão botar a casa em ordem. Tanto que você vê, o Vasco não trouxe um técnico de ponta. O Vasco poderia ir na Europa, trazer um português, igual todo clube brasileiro está trazendo português. Não fez isso. Trouxe um técnico que já vem fazendo um trabalho bem bacana, que fez no Bragantino. Não foi um trabalho excelente, mas pelos moldes do clube foi um trabalho bom. Entendeu? Competitivo, disputou 2 Libertadores. Entendeu? O último ano não foi muito bom o trabalho, tal, mas também tem que contar a parte positiva do trabalho do Barbieri. Então, o pensamento da 777 é fazer um trabalho de início que possa, entendeu? Trazer jogadores novos, porque o Barbieri tem facilidade de trabalhar com jogadores novos, entendeu? E é por isso que ele foi contratado, e eu acredito que a filosofia dessa diretoria é, sim, manter o técnico há um tempo. Ele não vai mandar embora o Barbieri com 5 jogos, que não tem necessidade disso. Vai avaliar o Campeonato Carioca para ver como a equipe vai se sair com o novo técnico, e até abril, né, pode decidir se vai iniciar o Campeonato Brasileiro com o Barbieri ou se vai querer trazer um técnico novo para poder aventurar em um trabalho. Entendeu? Você traz o técnico de ponta, né, ou você permanece com o técnico. Não vale a pena você ficar trocando o técnico por... Entendeu? Você troca um técnico que não é de ponta por outro técnico comum. Não vale a pena. A mesma coisa, você tirou o Jorginho, trouxe o Barbieri. Barbieri, é claro, um técnico que tem muito mais... Eu acredito que ele tenha muito mais enredo do que o Jorginho, entendeu? Tem muito mais inovação do que o Jorginho. Para mim, o Jorginho não tem nada demais como técnico. Para mim, como técnico, ainda ele é bem fraco, ainda bem abaixo do futebol brasileiro de primeira divisão. Para mim, o Jorginho não é técnico de primeira divisão, entendeu? Ele é um técnico muito mais motivacional. Todo mundo viu que no final aí do Vasco, o Vasco subiu por um milagre, porque as outras equipes também jogaram muito mal, né? E eu acredito, se 10 peças que o Barbieri precisa e que o Vasco também precisa, o Vasco vai conseguir caminhar no ano. Não é dizer que o Vasco vai ganhar tudo, mas vai conseguir pelo menos fazer um campeonato digno e competitivo e não ficar mais naquela briga pelo rebaixamento, né? Porque a princípio o objetivo da SAF é isso, não ficar mais brigando por rebaixamento e brigar pelo menos pela parte de cima da tabela de classificação. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham da contratação do Barbieri e dos novos jogadores também que estão para chegar no elenco do Vasco para 2023. E também não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.